e nunca vai deixar de nos amar, mas é de conhecimento de todos que o inimigo de Deus, ele não quer que eu e você nos deixemos e nos sintamos profundamente amados por Deus. Quando nós assumimos este amor de Deus na nossa vida, nós vemos as coisas de um modo diferente e sabemos que Deus está conosco. E por isso que lá no Jardim do Éden, ele vendo as maravilhas do amor de Deus com aquele casal, ele usou das suas artimanhas para seduzi-lo. E como é de conhecimento de todos, por desobediência de Adão e Eva, entrou o pecado. O pecado mortal. Um documento que nos condena. Digo nos condena porque teremos segmento, que nos leva à morte. Independente do que aconteceu ou não, irmão, ficou uma consequência na tua vida e na minha vida. E é esta consequência que eu quero que hoje eu e você possamos entender, para que possamos trabalhar no decorrer da nossa vida. É uma luta que eu e você temos que travar todos os dias, que chama-se pecado. Eu quero que nós possamos entender a visão da igreja para esta realidade. É fato, o pecado aí está. Nós somos atingidos, nós sentimos na carne todos os dias, e nós precisamos entendê-lo para, com a graça de Deus, administrar esta realidade nas nossas vidas. Amém? Amém. Então, eu comecei pelo Catecismo da Igreja Católica, fiz um estudo para que nós possamos entender a visão da igreja diante dessa realidade que nos assola. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1849, ele diz assim: o que é pecado? Pecado é uma falta contra a razão, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Eu achei fantástica essa definição do catecismo. Ele diz um apego perverso a certos bens. É justamente que muitas vezes nós praticamos o mal contra o próximo ou contra Deus por apego a certas coisas. Apego a nós mesmos, apego ao poder, apego aos bens, um amor egoístico que nos leva a praticar o mal contra outro, contra o próximo e contra Deus. O catecismo, ele enfatiza de uma maneira extraordinária, meu irmão. O pecado, ele resume em 2 pontos: pecar contra Deus e pecar contra o próximo. E eu preciso trabalhar essa dinâmica, entender que todas as vezes que eu faço algo de mal ao meu irmão, ou também a mim mesmo, é pecado. Mas aí Santo Agostinho vem dizer, e Santo Tomás de Aquino diz o seguinte: o pecado é uma desordem. E dizia que é uma palavra, é um ato ou um desejo contra a lei eterna. É uma palavra, é um ato, é um desejo contra a lei eterna de Deus. Primeiro se torna um desejo, depois vem uma palavra, depois um ato. O pecado, meu irmão, ele começa primeiro, o inimigo ele vem com as propostas dele. Assim como ele agiu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, ele continua agindo no nosso meio. Ele não tem o poder de pegar você pelas mãos e fazer você pecar. Não, ele não tem o poder. Ele não tem o poder de entrar na sua mente, não tem poder. Mas ele tem o poder de lançar as propostas e seduções. Nós somos seduzidos pela concupiscência da nossa carne, pela concupiscência do nosso olhar. Gera o desejo, que se forma em palavras e logo em ato. E aí o pecado em si está praticado. Então eu preciso vigiar essas realidades em mim, sabendo que o inimigo lança as propostas pelo olhar, pela concupiscência da minha carne, entra nos meus pensamentos, e eu começo ali a ter pensamentos pecaminosos, aquilo cai no coração e logo vem a prática do pecado. Aí está, é uma realidade, é um fato que você precisa trabalhar na tua vida. Eu digo você precisa porque precisa de mim. O inimigo não tem o poder de me fazer pecar. Ele apenas me seduz.
no meu livre-arbítrio, porque ele me seduziu, ele me leva a pecar. Ele apresenta o pecado como algo bom, que satisfaz as minhas concupiscências. E o mais lindo que a igreja diz é o seguinte, nós somos tentados, primeiro, pela concupiscência do olhar. Depois ela inflama a concupiscência da carne, o mundo, as propostas, as seduções. E por último, irmão, nós somos seduzidos pelo inimigo. Então eu consigo trabalhar essa realidade da minha vida com a graça de Deus. E Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ele continua dizendo, Santo Agostinho, o pecado é fruto do amor de si mesmo até o desprezo a Deus. Olha, irmão, ele é fruto do amor próprio por si mesmo até o desprezo do amor de Deus. O que quer dizer com isso? Eu tenho um amor tão egoístico por mim mesmo. As pessoas falam assim, você tem direito a ser feliz, você é jovem, você tem todo o futuro para frente, você merece ser feliz, independente se vai contra a vontade de Deus ou os projetos de Deus. Esse é um amor egoístico, é um amor que eu tenho tão grande por mim, que eu desprezo aquilo que Deus fala por mim. Eu perco a dimensão do eterno e olho para a realidade. Eu preciso ser feliz agora. Eu não sei o que vai acontecer lá no futuro. É justamente isso que Santo Agostinho está dizendo. Um amor de si mesmo que despreza. E é o que assola a nossa sociedade hoje. Você tem direito de ser feliz, mesmo que você despreze a Deus. Um amor egoístico, um amor de si mesmo extremamente. Amados irmãos, o inimigo trabalha de uma forma hoje na nossa vida, de vivermos um tempo temporal. Eu vou viver aqui 50, 60, 70, 80 anos, eu não sei o que vai ser no futuro. Então eu preciso viver a realidade, eu preciso ser feliz agora. Nós esquecemos que a nossa vida ela é eterna, para o céu ou para o inferno. É verdade da igreja. É verdade da igreja. Então tudo aquilo que vem contra a lei de Deus, eu não posso desprezar a Deus até para ser feliz. Até porque, meu irmão, essa felicidade que despreza Deus chama-se pecado. E é uma felicidade momentânea. E a felicidade de Deus, que às vezes ela vem através de uma renúncia, de uma espera, ela gera uma felicidade eterna. Por isso eu preciso entender essa realidade. Mas aí, meu irmão, a igreja continua nos ensinando. Jesus ensina que a raiz do pecado está no coração do homem. Diga, misericórdia. Eu convido você a pegar a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 15. No versículo 19, Jesus nos ensina que a raiz do pecado está no meu coração e no teu coração. Mateus, no capítulo 15, no versículo 19 ao versículo 20. Irmão, se ele está dizendo que está dentro do meu coração, o inimigo de Deus, ele não tem o poder de conhecer os meus pensamentos, ele não tem o poder de conhecer os meus sentimentos, mas o inimigo de Deus, ele consegue perceber, captar as minhas atitudes, o meu comportamento. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8 que ele fica de redor, procurando em quem devorar, ou seja, ele fica olhando para você de longe. Ele não pode chegar perto porque tem os anjos de Deus que te protegem, mas para te analisar, para descobrir as suas falhas que está dentro do teu coração. E a partir do momento que ele descobre o seu ponto fraco, ele começa a intensificar em você para te levar a pecar, ou seja, para seduzir você. O poder do inimigo é o poder da sedução. Diga misericórdia. Olha que a palavra diz no versículo 19: porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem, comer porém sem ter lavado as mãos, isso não mancha. Pega lá em Marcos capítulo 7, um pouquinho para frente.
É tão importante essa passagem que Deus colocou nos evangelistas. Os evangelistas, quase todos falaram sobre ele. No versículo 21, 7 e 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Para você entender, irmão, para nós compreendermos que nós precisamos estar atento para colaborar com Deus. Deus quer que sejamos santos. Mas Deus não consegue fazer isso sozinho, sem a tua participação e sem a minha participação. Porque é do interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós. Eis o motivo que eu e você não temos autoridade para apontar o dedo para ninguém. Todos nós, irmãos, se não estivermos atentos, se não trabalharmos essa realidade, podemos cair neste tipo de crime, pecado. Eu e você, se não estivermos atentos, ligados à graça de Deus, analisando o nosso comportamento, nos humilhando diante de Deus, buscando aquilo que a igreja nos dá, nós podemos cair nessa realidade. E se cair, não desespere, irmão. Chacoalha a poeira. Confessa o pecado e continua. Nós vamos entender depois, irmão, que a igreja diz que é impossível o homem não pecar, porque nós fomos feridos violentamente com o pecado original. A consequência do pecado assola a nossa carne, nós sentimos isso durante o dia. A violência do pecado grita na tua carne e na minha carne. Não podemos subestimar nenhum momento. É uma violência tremenda. Por quê? Porque Ele tem uma inveja tremenda de você, porque Deus te ama, porque você é precioso e porque Ele sabe que você é herdeiro dos céus. É por isso, meu irmão, que Ele usa de todos os meios para te seduzir, para te conquistar para Ele. Amém? Amém. A igreja classifica os pecados de dois tipos: mortais e o veniais. Vamos ver o que é isso. O pecado mortal leva o pecador a perder o estado de graça, isto é, a graça santificante. O catecismo afirma que, se este estado não for recuperado mediante dois pontos importantes: o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que a nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. Catecismo 1861. Olha o que ele diz, irmão. O pecado mortal nos leva a perder o estado de graça e ter direito ao inferno, por nossa liberdade. E o mais lindo, o catecismo diz o seguinte: porque temos o poder de fazer opções. Gente, ele está dizendo o seguinte, irmãos: eu só vou para o inferno se eu